Bom dia, Brasília, bom dia, Brasil, bom dia, Além Brasil. Estamos mais uma vez com o nosso encontro semanal com o programa TV Síndico Condomínio. E hoje falando de mais um tema polêmico, o tema da Lei do Silêncio. Para isso nós trouxemos aqui um convidado especial, que é o Dr. Luiz Maranhão. Ele é subsecretário de Saúde Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Distrito Federal. E também aqui no nosso estúdio, a professora Maria Deusuíte, presidente em exercício do Síndico Condomínio. Bom dia aos dois, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Professor, eu vou começar pela senhora. Essa questão dessa lei, realmente são muitas demandas que tem no Síndico Condomínio. O que representa a Lei do Silêncio? Existe uma Lei do Silêncio? Existe e não existe, porque ela é bem direcionada à população para normatizar realmente, as normas em relação à população do Distrito Federal. População que gosta de se divertir, aquela que dorme, tem seu horário para dormir. Mas quem vai explicar isso direitinho é o doutor Luiz, aqui, que está ao meu lado. Mas, doutor, o que diz a lei? Olha, a lei, ela traz quem não cumpre a lei, quem não observa essas normas direcionadas a todos, ela provoca certos problemas de saúde naqueles que são incomodados. Eu vou ler aqui algumas causas que traz a lei. Por exemplo, a poluição sonora a partir de 80 decibéis pode provocar úlcera, irritação, excitação maníaco-depressiva, desequilíbrios psicológicos, estresse degenerativo e pode aumentar o risco de infarto, derrame cerebral, infecções, osteoporose, hipertensão arterial e perdas auditivas, entre outras enfermidades. É bom se observar os níveis de pressão que provoca essa lei. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, doutor Luiz Maranhão, subsecretário de Saúde Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, e o senhor me abordou um tema, assim, uma parte interessante. Aquela nossa conversa, a professora Maria Deusuíte falou que é acima de 80 decibéis, uma conversa simples é 60, 70 decibéis, né? É verdade. Normalmente, 3, 4 pessoas conversando já atinge 70 decibéis, 70 e poucos decibéis. O ruído de trânsito nunca é menor que 85 decibéis. Nós fazemos medições diárias, né, de monitoramento, nós temos quase 3.000 medições feitas aqui no Distrito Federal. Tem pontos médios do trânsito onde você atinge 100 decibéis, 110 decibéis. Então, é uma situação muito difícil, né, de ser administrada, porque é como se fosse uma doença natural da civilização moderna. Né? O conceito de cidade, o conceito de aglomeração de seres humanos, da forma com que nós concebemos, né, cidades com 3 milhões de habitantes. Então, essa questão da poluição sonora, ela vira uma pauta de extrema importância. Subsecretário e presidente, nós já estamos praticamente há uma semana divulgando esse tema aqui nas nossas redes sociais, sobre a questão de lei de silêncio. Chegaram algumas perguntas, mas você, telespectador, telespectadora, também pode participar. Basta clicar no Linha Direta, o Diego vai colocar no ar como vai ser a sua participação. Segue, Diego. Para participar é muito fácil. Acesse www.toptvbrasil.com. Logo na página inicial, você vai encontrar o Linha Direta. Nele você coloca o seu nome e sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Síndico Condomínio. Ok, nós já temos aqui a primeira pergunta, é da Thalita Cerqueira. Essa pergunta eu vou fazer para o doutor Luiz Maranhão, subsecretário de Saúde Ambiental. Ela pergunta: a lei do silêncio está valendo a partir de que horário nos dias úteis e finais de semana? Então, nós trabalhamos a regulamentação dessa lei, né? E a preocupação dentro da regulamentação dessa lei foi muito
de dar as atribuições devidas, né, a quem de direito. Quer dizer, se o ruído ele advém do trânsito, né, é preciso que haja a participação do DETRAN nesse monitoramento. Se o ruído vem de casas de festas, é preciso que haja a participação da AGFIS para verificar se essas casas de festas têm ou não alvará de funcionamento e se o nível de ruído está dentro dos conceitos, da estrutura do próprio alvará que foi concedido a essa casa. Então, essa pergunta aqui, quando fala que a lei do silêncio está valendo a partir de que horário nos dias úteis e finais de semana? Depende do que está se referindo. Se for num conceito de condomínio, é um bloco, é um edifício, né, onde essa convivência precisa ser harmoniosa, né, a convenção de condomínio tem a liberdade de determinar esse limite de horário, né, que poderá ser a partir das 6 horas da tarde ou poderá terminar à meia-noite, 1h da manhã. Isso depende muito desse entendimento entre aqueles que fazem parte do condomínio, que são os moradores. A convenção, no caso do condomínio, é soberana nesse sentido. Agora, veja bem, passando em frente ao prédio, um carro com som alto, buzinando, de repente o carro não pertence ao condomínio. Aí, ou seja, já chega a ser atividade para fiscalização por outro órgão? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso na regulamentação está clara. Aí é a Polícia Militar. É preciso que se chame a Polícia Militar e a Polícia Militar ela tem outorga de até retirar o agente poluidor. Isso quer dizer o quê? Retirar do veículo essa aparelhagem, né, que são chamados carros tunados. Eles são capazes de estremecer um prédio inteiro, né, dependendo da intensidade. E existem muitos desses carros rodando pela cidade. Aqui no estacionamento do nosso estúdio já aconteceu um. Presidente Maria Deuswitch, o Rafael Bastos, ele pergunta aqui, não, desculpe, a Selma Reis, ela faz uma pergunta. Como pode ser resolvido essa questão do silêncio, mesmo o morador continuando infringindo essa lei e que já tenha sido notificado? Bom, Selma, essa questão, se essa pessoa no condomínio já foi notificada pelo síndico e ele não atendeu, então o consenso é que o síndico convoque aqueles moradores que se sentem incomodados e a pessoa que está incomodando e tentar uma conciliação de barulho menos intenso, e assinar um acordo, mesmo verbal, e tratar desse assunto. Ou então, ver a convenção, o que fala, o regimento interno, e no caso do não entendimento, tomar outras providências. Mais uma vez, a chave de tudo é o bom senso, né? É o bom senso. Seu direito termina... o entendimento, como disse o doutor Luiz agora. Isso é muito importante. Doutor Luiz Maranhão, o Márcio Egito, ele pergunta aqui, gostaria de saber se a lei só proíbe o som alto durante a noite ou eu posso reclamar durante o dia? É mais ou menos a mesma pergunta da Thalita, né? O Márcio Egito, ele pergunta, gostaria de saber se a lei só proíbe o som alto durante a noite ou eu posso reclamar durante o dia? Qualquer hora do dia. Basta existir um incômodo, né? Se o cidadão ele se sente incomodado com uma fonte de ruído, ele tem todo o direito e é protegido pela lei para buscar, né, uma solução. A gente orienta que você tem o que nós conhecemos muito bem como boletim de ocorrência, né, na Polícia Civil, onde você faz o registro e esse cidadão ele é chamado pela delegacia para se explicar, dizer por que ele está descumprindo, né, por que ele está incomodando. E em termos assim de consequência jurídica, é preciso que a gente entenda o seguinte: se você tem um vizinho teu que mesmo às 2 horas da tarde, às 10 horas da manhã, é uma pessoa doente, e se esse incômodo afeta a saúde dessa pessoa doente, isso é criminalizado, né? Então, é preciso entender que não há horário para você reclamar de poluição sonora. Ela ocorrendo, seja qual for, período da manhã, período da tarde, período da noite, você tem o direito, como cidadão, de recorrer, né, e conseguir acabar com aquele incômodo, acabar com aquela situação desconfortável. O senhor falou sobre a questão de um ato criminalizado, lembrando ao telespectador que no segundo bloco, quem vai estar aqui conosco é o doutor Délcio, que ele é assessor jurídico
do Síndico Condomínio, que ele vai falar, inclusive tem perguntas sobre a questão de atos criminalizados, tudo mais. Professora Deuswitch, o Cirlei, ou a Cirlei, eu não sei o gênero aqui, ela fala que tem uma vizinha que ouve música o dia todo. O volume do som incomoda, pois é um som alto e interrupto. E pior, a mesma música se repete 1000 vezes. Chamei-a para uma conversa e ouvi dela, entre aspas, posso ouvir o som alto até às 22 horas. Isso procede? Penso que assim como ela tem o direito de ouvir música, eu tenho o direito ao silêncio. É convivência, né? É a questão do bom senso, né? Do entendimento, da convivência. As duas pessoas têm que chegarem a um acordo e a que gosta de ouvir música ter este bom senso de ouvir para ela, porque o vizinho não quer ouvir aquela música, ou pelo menos ele não quer ser incomodado. É como você falou, em um prédio hoje existem pessoas doentes, acamadas, muita gente hoje em condomínio já, ao invés de estar no hospital, tem todo aquele procedimento do hospital para ficar em casa e ser cuidado pela família. Então, essa cidadã não está só incomodando a pessoa que não gosta de ouvir aquela música. Existem os doentes em casa. Novamente, se for em condomínios, tem que ter o bom senso, fazer um acordo, ver a convenção do condomínio, o regimento interno, tem que ler, o condômino tem que tomar conhecimento desses documentos para poder entender a norma da própria lei, que ali é a reprodução, a convenção é a reprodução da própria lei. O regimento interno são deveres e direitos que todos têm lá dentro. Aproveitando aqui que a senhora está falando de condomínios, vamos responder aqui também ao Nixon Chagas. Ele pergunta para a senhora, meu condomínio em Águas Claras tem um espaço para ensaio de bandas e com certeza não existe um isolamento acústico. O síndico falou que se tiver que fazer alguma obra, tem que ter taxa extra. Ele pergunta se isso é correto. Não, quem faz o barulho é que deve arcar com as despesas de fazer acústico, um local, um espaço adequado. E se este espaço for do próprio condomínio e tiver outras bandas e quiserem usar, tudo bem. É necessário que o síndico chame uma Assembleia Geral e os condôminos lá resolvam se querem ou não, dependendo do que está escrito lá, os termos, se querem ou não, isolamento acústico. Mas se for, essa despesa, né? Mas se for no apartamento, então esse condômino tem que arcar com as despesas. Esse é no prédio mesmo, que tem um espaço. Então é feita uma reunião e proposta essa taxa extra, vamos colocar assim? Nesse caso, o síndico poderá convocar uma assembleia e discutir isso com os moradores para poder colocar essa acústica e deixar de incomodar todos lá. E satisfaça também quem está ensaiando e tem seus instrumentos que quer utilizar lá no próprio espaço. Ok, são 11h47, horário de Brasília. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos no próximo bloco também agora com a companhia do Dr. Désio, assessor jurídico do Síndico Condomínio, e vai tirar também mais dúvidas com você. E aproveite esse tempo, use o Linha Direta, passe o seu e-mail, a sua dúvida, a sua sugestão, que nós tiramos aqui ao vivo. Segue TV Síndico Condomínio.
L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillé. O futuro dela depende de você. Olá, seguindo com o nosso programa TV Sim de Condomínio, o Rafael Bastos. Eu vou perguntar para o Dr. Luiz Maranhão, subsecretário de Saúde Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Distrito Federal. Ele pergunta que se o barulho exagerado incomoda fora do horário estabelecido por lei, existe algo que podemos fazer? Primeiro a gente precisava entender melhor dessa pessoa o que ele chama de barulho exagerado, né? Porque pode ser exagerado para ele e não ser para o outro, né? Então isso aí é uma questão que tem que ficar bastante clara. Mas de qualquer forma, eu acho que até que eu já coloquei aqui em outras perguntas anteriores, né? Que não há horário de restrição a ruído exagerado, né? Porque só quem pode determinar esse exagero é um equipamento chamado, né? É o decibelímetro, né? Ele é que pode determinar o exagero ou não. Para muita gente, um assovio num banheiro do apartamento de um pode incomodar o vizinho no outro banheiro, porque normalmente esses prédios têm a estrutura, né, de hidráulica no mesmo setor. Então, eu conheci uma denúncia interessante lá em Pernambuco. Quando eu estava estudando a regulamentação da lei, nós consultamos o Ministério Público em quase todos os estados do Brasil, e até pela experiência que ele já teve em regulamentar essa pauta na Bahia, em Pernambuco. Então, lá em Pernambuco tinha uma queixa interessante, uma resposta de um promotor público que dizia que até um assovio, uma pessoa assoviando no banheiro de manhã, não tem muita gente que é cantor de banheiro, de manhã cedo, então, aquela música, aquele assovio pode incomodar, e se transformando realmente num incômodo verdadeiro, ele tem todo o direito de questionar isso. Então aqui, respondendo de forma bem objetiva, Rafael, incomoda fora do horário estabelecido, existe algo que podemos fazer? Sim, sempre há algo que se deva fazer. A regulamentação da lei, ela ajuda muito ao cidadão a quem recorrer, né? Se é a polícia militar, se é a polícia civil, se é o órgão ambiental, para ir lá com decibelímetro, se é um órgão de trânsito, depende muito da fonte geradora do ruído. Ok, eu vou pedir a participação do Dr. Délcio, que é assessor jurídico do Sim de Condomínio, para responder aqui a Suzana Reis. Ela pergunta se uma pessoa pode ser presa se infringir a lei do silêncio. Com certeza, Valdir, porque quando a pessoa exagera no seu barulho, no seu ruído, ele pode ser enquadrado tanto civilmente quanto criminalmente. Nós temos o crime de meio ambiente, nós temos a contravenção de perturbação da paz. Então essa pessoa, dependendo do enquadramento que efetivamente a autoridade judiciária e o Ministério Público resolverem enquadrá-la, ela pode ser presa sim, não de imediato, às vezes não é flagrante, pode ter uma pena substituída por restrição de liberdade, prestação de serviço, mas se for cumulativo, por exemplo, bares, boates, fora de localidade, o acúmulo de condenações de pequenas penas pode levar essa pessoa a ficar sim em reclusão, ser levada para papudo em algumas situações. E as pessoas têm que estar conscientes de que, quando se faz ruídos, ele tem que observar que esse ruído tem localidade, horário, ambiente. Porque quando a lei trata sobre essa questão, ela trata tantos decibéis para ruídos externos, tantos decibéis quando esse mesmo ruído externo for medido dentro da unidade habitacional. Então nós temos que observar todas essas questões, porque ninguém quer responder uma ação criminal. Ninguém quer responder uma ação civil de danos morais, de reparação de danos materiais. Ninguém quer ser recluso acima de tudo, né? E ninguém quer ser preso. Então, o que tem que acontecer é aquilo que eu sempre digo, é o bom senso e aprender a viver em coletividade. É isso que a população tem que estar bem consciente, que nós ainda não estamos amadurecidos para viver em coletividade numa densidade tão grande como a cidade igual Brasília. Infelizmente, seu direito termina quando começa do outro e infelizmente as pessoas ainda não captam isso aí, muitas pessoas. Dr. Luiz Maranhão, o Erasmo Gurgel, ele
faz um depoimento aqui. Tem um bar no prédio ao lado do meu apartamento que toca música em volume ensurdecedor todos os dias, das 7 da manhã até as 22 horas. A questão é que não incomoda somente à noite, mas também nos fins de semana, quando queremos descansar ou dormir até mais tarde. Conversar com o proprietário está fora de cogitação, pois é uma pessoa bem difícil de lidar. Meu síndico fala que não pode fazer nada, já que o bar não fica no meu prédio. O que eu posso fazer? Bom, tá aí eu novamente voltando à questão da regulamentação da lei, né? Isso aí é um caso bem comum aqui em Brasília, né? Que tem sido motivo de um conflito muito grande entre moradores, né? E os bares, e essa convivência que vem sendo difícil, né? Nós temos aqui um modelo de planejamento urbano em que você tem um setor residencial, onde naquela quadra só existem residências, e ao lado a quadra comercial, que só existe o comércio, né? Então, a primeira coisa é, se esse bar, conforme ele está colocando, tem incomodado tanto e durante tantas vezes e durante tanto tempo, é preciso saber o seguinte, que a AGFIS é o órgão fiscalizador que certamente vai observar o alvará de funcionamento desse bar. Esse bar, ele tem um alvará de funcionamento prevendo a música, seja ela ao vivo ou mecânica? Tem, ok. Então, se foi dado o alvará, certamente houve o tratamento acústico, senão o alvará não sai. Porque quando uma empresa vai se estabelecer e pede o alvará para ter música ao vivo, por exemplo, né, ele tem que fazer o tratamento acústico e apresentar o projeto ao órgão ambiental, que juntamente com outros documentos vai liberar ou não o funcionamento desse bar. O que a gente vê é que um bar, ele começa com uma atividade simples de venda de bebidas, salgados, e de repente ele tem lá telões, ele tem música amplificada, mecânica, ou mesmo no fim de semana ele coloca uma banda de samba, enfim, seja qual for o estilo. Completamente fora, né, daquilo que o alvará previa. Então a primeira coisa é uma denúncia ao GDF, né, a ouvidoria do GDF, que encaminhará essa denúncia dele à verificação pela AGFIS, se o alvará está em conformidade ou não, e se estando em conformidade, mas o som esteja realmente ultrapassando o tratamento acústico, o órgão ambiental irá fazer uma aferição disso, né, com uma medição no local e a outra medição próximo do reclamante. Não é dentro do apartamento dele, mas na linha do apartamento dele. Então se mede os decibéis, se estiver acima do que a lei determina, ele terá que se adequar. Se não se adequar, a multa chega a R$20 mil e até o fechamento do estabelecimento. Então ele não precisa ser uma pessoa educada ou mal educada, ele só tem que cumprir a lei. Ok, Erasmo, aí, sua resposta. A AGFIS é a solução, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Doutor Décio, a Maria Labodia, ou Maria Labódia também, me perdoe o erro do sobrenome, ela pergunta aqui, a lei da perturbação do silêncio alheio é o mesmo que a lei do silêncio? Não, não é. Como o doutor Luiz já falou, essa terminologia, lei do silêncio, ela é implementada de forma equivocada. Não existe a lei do silêncio, existe a lei que vem a regulamentar o controle da poluição sonora. Só que nós temos o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais que trata efetivamente daquela pessoa que se tornou um contraventor quando ele atrapalha o sossego, o descanso, o trabalho e o estudo alheio. Então, são coisas distintas, como eu disse. Nós temos uma lei que regulamenta o quantitativo de poluição sonora, nós temos uma lei que regulamenta a contravenção penal pelo desassossego que comete a terceiros, e nós temos também a lei penal que trata sobre o quê? Sobre a aplicação das penas para quem descumpre as normas de controle do meio ambiente. Então são três situações distintas. Então, relembrando, a lei do silêncio não é a mesma coisa da lei que pune criminalmente aquele que atrapalha o sossego, o descanso e o estudo alheio. Ok, aproveita então a carona e responde aqui ao Hernani José. Ele fala, minha vizinha reclama que o meu cachorro late à noite e isso infringe... Minha vizinha reclama que o meu cachorro late à noite e isso infringe a lei do silêncio. O que eu faço? O nosso último programa, nós tratamos sobre animais em condomínio. E uma pergunta parecida com essa, inclusive. E nós tivemos uma pergunta parecida com essa. Como o doutor Luiz falou,
o que acontece? Vai ter que ser feita uma medição para ver se a intensidade do latido do cachorro irá extrapolar os limites legais. Se aquele cachorro latir de forma a que não extrapole os limites previstos na quantidade de decibéis, ele não estará cometendo qualquer tipo de ilícito. Porém, nós sabemos que um latido de um cachorro consegue atingir um grau de decibéis muito alto. Então, efetivamente, se estiver atrapalhando, se estiver incomodando, primeira coisa, vamos verificar o que está na convenção. Se a convenção ou o regimento interno expuser alguma coisa, comunique ao seu síndico para que ele efetivamente tome as providências administrativas. Se não for a solução mais adequada, se o síndico for omisso, se o síndico não tiver instrumentos para punir e coibir, ele pode sim procurar o juizado especial de pequenas causas, o juizado especial criminal de pequenas causas. Por quê? Porque em existindo o crime ou ilícito civil de perturbação, com certeza ele terá instrumentos para coibir essa perturbação. Ok, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, são 12 horas. Eu vou pedir ao senhor Luiz Maranhão, subsecretário de Saúde Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do GDF, que faça suas considerações finais aqui para a câmera 2. Ok. Então, nós estamos aplicando um projeto, né, que tem como finalidade harmonizar essa relação conflituosa, né, que está cada vez aumentando mais. E a questão da poluição sonora é uma dos conflitos, né, que estão preocupando governantes, a sociedade, né, tem os problemas sérios de trânsito, né, de mobilidade, de poluição do ar. E a poluição sonora, então, nós criamos um projeto chamado Soa Bem. Então esse projeto Soa Bem, ele se antecipa ao reclamante, ele se antecipa à ação da justiça, fazendo com que haja o quê? Uma campanha de educação ambiental, porque poluição sonora é um problema ambiental, antes de ser um problema de saúde, ela é um problema ambiental. É uma das formas de poluição grave que acontece nos grandes centros urbanos do mundo. Para você ter uma ideia, na Alemanha, hoje a preocupação com relação a essa questão da poluição sonora é o ruído do pneu no asfalto. A grande preocupação hoje lá é essa. Nós estamos discutindo aqui, né, uma situação que, puxa vida, imagina isso, né? Lá, se essa pauta nossa aqui é discutida lá, não é mais esse o problema, né? Porque nós temos vias, por exemplo, na Europa, que passam em diversos países, com aquelas placas de acrílico, que muita gente não sabe nem bem para que serve aquilo, mas aquilo é para conter o ruído das vias, das estradas, ruído veicular em cima dos bairros, das pequenas e grandes cidades. Então, nós já estamos lá, né, já há essa discussão. Nós estamos aqui ainda discutindo a lei, como é que nós podemos aplicar a lei, aperfeiçoar a lei, né? Mas a verdade é que é um grande conflito. E esse projeto Soa Bem, ele é exatamente algo que já está na rua. Nós estamos com 4.000 já questionários respondidos pela população. Nós temos quase 5.000 medições feitas em bares, em casas de show, no trânsito, né? Para que a gente possa, amanhã, com todas essas informações, discutir uma nova política para a questão da poluição sonora. Ok, doutor Délcio, as suas declarações finais? Ele nos trouxe algumas questões inéditas para nós, leigos, em relação ao meio ambiente. E agradecer também ao programa, Valdir, dizendo o seguinte: o síndico de condomínio, na pessoa do seu presidente licenciado e no seu presidente em exercício, ele é ávido de informações e tem a necessidade de que os senhores ouvintes provoquem o síndico de condomínio para que a gente possa fazer, igual nós fizemos com a lei, com a NBR 16280, que a gente possa promover seminários. Então, se os senhores tiverem mais questões a ser debatidas sobre essa possibilidade de regulamentação, essa questão de meio ambiente, de barulho e de convívio, por favor, provoque, seja no site do síndico de condomínio, seja no site do programa, para que o síndico de condomínio efetivamente possa realizar um seminário para debater em âmbito do Distrito Federal, e se for o caso até nacional, essa questão para que nós possamos conviver em harmonia dentro dos condomínios. É uma ótima demanda. Eu gostaria muito de agradecer a presença da presidente em exercício do Síndico Condomínio DF, professora Maria Deusuit, que esteve aqui no primeiro bloco. Agradecer a presença do nosso convidado, o senhor Luiz Maranhão, subsecretário de Saúde Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do GDF,
e do assessor jurídico também do Síndico Condomínio DF, Dr. Delcio, mas agradecer principalmente a você, internauta, que passou essa meia hora aqui conosco, mandando a sua pergunta, participando e tornando-se um audiente aqui do programa TV Síndico Condomínio. Lembrando que nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira. O tema será definido e exposto no site do Síndico Condomínio e também nas redes sociais, o que será discutido nesse programa. Tenham todos uma ótima semana, uma semana abençoada. Segunda-feira, às 11h30, estaremos aqui de volta com a TV Síndico Condomínio. Uma ótima semana a todos. Segue programação Top TV Brasil.